Olá, amigos cooperados. No nosso vídeo de hoje falaremos sobre o INSS. Tiraremos principais dúvidas em relação à aposentadoria, contribuição e tudo que a gente deve fazer para que a gente não recolha nem em excesso ou que falte contribuição prejudicando na hora da aposentadoria. Então, primeiro a gente tem que saber quando fazer o informe à Copanest Rio, tá? Esse informe todo final de dezembro, início de janeiro, a gente reforça, sempre manda mensagem nas nossas principais redes, manda e-mail, enfim. Por que isso? Porque esse informe deve ser anual. Ela deve respeitar ao ano fiscal, ou seja, a lei obriga que a validade da declaração seja o ano fiscal em que ela foi emitida. Então, se você faz um informe em 2021, ela só vale até o ano de 2000, aquele ano fiscal de 2021. Então, todo ano deve ser feita uma nova declaração para a cooperativa para que ela não faça esse recolhimento do seu INSS, tá? E por que que a gente sugere que seja em janeiro? Porque em fevereiro você vai estar recebendo os honorários referentes ao mês de janeiro. Se por um acaso você entrega essa declaração à Copanest em fevereiro, no seu pagamento no finalzinho de janeiro, ele já vai vir descontado de INSS, porque a cooperativa é obrigada a recolher INSS de todos os cooperados, a menos que o cooperado informe que tem uma outra fonte pagadora de INSS pessoa jurídica. Não pode ser pessoa física, tem que ser a uma CLT, um hospital, algo que faça um recolhimento via pessoa jurídica do seu INSS, para isentar a cooperativa desse recolhimento. E quem deve pagar esse INSS? Pela lei são os trabalhadores individuais, os trabalhadores avulsos, os de carteira assinada e os segurados especiais. Nós nos incluímos principalmente nesses de carteira assinada e os individuais. E quanto devemos pagar? O vídeo é feito em 2022, o teto de 2022 é 7.087,22, tá? Temos três formas de alíquota, a de 5, a de 11 e a de 20%. A de 5% não cabe a nós, são trabalhadores de baixa renda. Os de 11% e os de 20% é o que nós estamos incluídos. 11%, por exemplo, é quem recolhe por prolabore. Aqui, quanto que a gente paga por mês, por exemplo? Um teto, se você recolhe 20% do teto de 7.087,22, então mensalmente você está contribuindo para a Previdência 1.417,45 centavos. Então nós vamos dar alguns exemplos para tentar contemplar a maior gama possível de cooperados e tirar dúvida de cada um, porque provavelmente todos estarão incluídos em algum desses casos que eu vou comentar aqui. Então, o primeiro cooperado, ele é autônomo, ele não tem vínculo com nenhum hospital, ou seja, ele não recolhe INSS por nenhuma fonte pessoa jurídica. Então, esse cooperado, ele não precisa preencher a folha do INSS. Por quê? Porque a cooperativa automaticamente já vai fazer esse recolhimento dele, então ele não precisa informar nada para a cooperativa. Todo mês a cooperativa vai ver quanto que o cooperado faturou e vai recolher 20% até o teto. O que ele tem que se atentar é isso aqui. Se o faturamento mensal dele for menor que o teto da cooperativa. A gente viu que o teto em 2022 é de 7.087. Se por um acaso esse cooperado faturou 5.000, a cooperativa vai recolher 20% de 5.000. Tá? E se por um acaso ele deu recibo de 10.000, então essa diferença ele deve complementar gerando uma guia de GPS. Então, se o cooperado teve nesse caso específico, ele vai ter contribuído 5.000 pela cooperativa e ele vai ter que contribuir 2.087, complementando 20% desse valor, complementando pela guia de GPS, tá? Só se atente a isso, porque a cooperativa ela recolhe 20% de quanto você faturou. Se faturar o teto para cima, ótimo, você vai estar no máximo da sua contribuição. Se o seu rendimento mensal na cooperativa for inferior ao teto, e você tiver produzido mais do que isso por recibo,
Então, você tem que complementar com o GPS. No caso do cooperado 2, ele é CLT, ele tem vínculo com o hospital, recebe todos os seus benefícios, é recolhido INSS por esse CNPJ, por essa fonte pagadora. Então, esse cooperado, sim, ele deve entrar no nosso site e preencher a folha do INSS. Depois a gente vai lá no site e eu vou mostrar detalhadamente. Mas essa folha, ela diz que a cooperativa está isentada de recolher o INSS. O próprio cooperado, ou melhor, aquela pessoa jurídica que o cooperado trabalha, está fazendo o recolhimento da fonte do INSS e a cooperativa não precisa recolher. Tá? Para que isso ocorre? Porque imagina, se a cooperativa recolhe INSS, 20% do teto, e se essa outra fonte pagadora também recolhe 20% do teto, você vai passar do teto do INSS. Isso implica você estar jogando dinheiro fora, porque aquele excesso não entra na sua contribuição. Aquele excesso, ou você pede resgate desse estorno desse valor, ou você vai acabar perdendo porque ele não vai te ajudar quando você tiver que entrar na fase de aposentadoria. No caso do nosso cooperado 3, ele é CLT, tinha vínculo, informou a cooperativa que ele recolhia INSS pela essa outra fonte pagadora, só que ele foi demitido durante o ano. Tá? Então, assim que houver demissão, esse cooperado deve avisar a cooperativa para iniciar o recolhimento, igual a gente faz para os nossos autônomos. Tá? Então, a partir do momento que essa outra fonte que o cooperado informou não está mais recolhendo INSS, deve ser informada a cooperativa para ela iniciar os recolhimentos. No caso 4, são os cooperados que são sócios de pessoa jurídica que recebem Prolabore como a única fonte de retenção de INSS. Então, nesses casos, a gente precisa ver duas coisas. Esse Prolabore é inferior ao teto, aí a gente deve complementar. Se por um acaso esse Prolabore for igual ou superior ao teto, é só preencher a ficha do INSS do site da cooperativa e está tudo ok. Mas caso esse Prolabore seja inferior ao teto, aí a gente tem que fazer essa continha aqui. O nosso teto em 2022, como eu falei, 7.087,22. Vamos dizer que o seu Prolabore seja de valor de 1.200. Então, 11% de 1.200, você vai estar pagando 132 pela sua pessoa jurídica ao INSS. Então, nesse caso, você deve complementar na cooperativa 5.887,22, porque se você somar esse valor mais esse, vai chegar no valor teto. Então, a base de cálculo que você usa é sempre nesse valor, tá? Então, somando esses dois valores, você atinge o teto. A cooperativa vai descontar 20% desse valor, então, no caso, o desconto máximo na cooperativa seria 1.177,44. Tá? Então, isso deve ser sempre avisado na cooperativa qual que é essa situação. Se eu vou recolher via pessoa jurídica, é o valor inteiro, é o valor parcial, a gente tem guias específicas, papéis específicos no nosso site, que eu vou mostrar agora, para cada uma dessas situações, para quem recolhe INSS inteiro pela essa outra fonte pagadora ou para quem recolhe parcial. Isso a cooperativa precisa saber para fazer o recolhimento do INSS de uma forma correta e você não ser prejudicado na hora que você desejar sua aposentadoria. Então, ao entrarmos aqui no nosso site, copanestrio.org.br, a gente pode entrar aqui na parte de Seja Cooperado, Declaração de contribuição do INSS. Ao clicarmos, vai aparecer essa página, onde tem duas folhas. As folhas são distintas de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, aqui, ó, folha número 1, vou ler aqui para vocês. Declaro, para os devidos fins e a quem interessar possa, sob as penas de lei, na forma de instrução normativa, aí fala o número, alterada pela instrução normativa outro número, e posteriores, e sobre a minha remuneração por serviços prestados às empresas, a cooperativas, foi ou será descontado o INSS na forma como segue. Assim sendo, qualquer outra empresa ou cooperativa está por mim autorizada a considerar os valores abaixo relacionados nos cálculos da retenção do INSS, de sua responsabilidade. Declaro ainda que
Se por algum motivo a retenção abaixo descrita não se efetivar em sua totalidade, eu me obrigo a reconhecer junto ao INSS os valores devidos até o dia 15 do mês seguinte ou da competência, inclusive considerando a ausência da contribuição patronal. A presente declaração, ao qual manterei uma cópia em meu poder, juntamente com os comprovantes de pagamento para apresentação ao INSS quando solicitado, está em conformidade com o disposto na instrução normativa retromencionada e alterações posteriores. Então, esse papel número 1 é para quem vai fazer uma contribuição parcial, é aquele último caso que eu comentei. Tá? Vamos dizer que ele recolha 1.200 de prolabore e quer que a cooperativa complemente esse valor pelo INSS. Então, vai botar aqui o nome da pessoa, o número de inscrição da INSS, a empresa que está fazendo esse recolhimento e o número de inscrição dessa empresa. A base de cálculo que a gente vai colocar, né? O valor que está sendo feita a retenção, o mês que inicia e o mês que o final. Tá? Então, aqui o cooperado vai poder botar quanto que a cooperativa vai fazer o recolhimento, de acordo com o que ele botar aqui nessa declaração. Essa folha número 2 já é para quem vai fazer a contribuição inteira pela sua outra fonte pagadora, pessoa jurídica. Aqui nessa folha 2, a cooperativa não vai recolher nada. Você vai informar o nome da empresa, o CNPJ da empresa, e ela vai ser a única fonte pagadora, o contribuinte individual abaixo identificado, considerando as alterações trazidas pelo decreto, papapá, declara a sua opção pela empresa. Aí você põe o nome da sua empresa, CNPJ, como a única fonte pagadora encarregada de proceder à retenção e recolhimento de sua contribuição previdenciária nos termos da legislação vigente, ficando dessa forma as demais fontes pagadoras, incluindo a Copanest Rio, dispensadas de procederem à retenção e recolhimento dessas contribuições. O contribuinte declara ainda estar ciente que, no caso o teto máximo do salário de contribuição não seja atingido pela referida empresa, deverá, por sua própria responsabilidade, proceder ao recolhimento complementar da contribuição previdenciária. Declara também estar ciente que qualquer alteração futura nesta situação deverá ser prontamente informada à Copanest Rio sob pena de ficar isenta de qualquer responsabilidade. E aqui bota o nome do cooperado, o seu PIS, a declaração do INSS, o número de inscrição, né, o CPF, data e assina. Tá? E envia isso para o e-mail da nossa cooperativa. Tanto se você está no caso 1, que é recolhimento parcial, quanto se você está no caso 2, que a cooperativa não recolhe nada, isso tudo deve ter assinado e enviado para o e-mail da nossa cooperativa todo ano. E como eu falei, de preferência em janeiro, para que você não tenha recolhimento do mês de janeiro duplicado pela sua outra fonte pagadora de INSS e pela cooperativa, porque nós somos obrigados a recolher caso você não faça essa declaração anualmente. Tá? Qualquer dúvida, só nos procurar nas nossas principais redes sociais.